Ilumine e nos proteja hoje e sempre. Vamos continuar estudando o que é de mais importante para a nossa vida, né? Estamos aqui realmente de passagem e nós precisamos estudar, nós precisamos saber, conhecer o que nos aguarda quando chegar o nosso dia de voltarmos para casa, ok? Então vamos ficar aqui mais espertos. Pois bem, vamos à leitura do nosso estudo hoje, né, o livro Céu e Inferno. Depois nós vamos estudar o livro dos médios e o livro dos espíritos, né? Sejam bem-vindos. Muita paz para todos. Se quiserem vir para a sala, é só clicar aí no link, tá? Então vou compartilhar com vocês a leitura da nossa noite, tá? Vamos fazer a oração para começarmos o nosso trabalho, ok? Deus misericordioso e bondoso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos guie, que o Senhor nos ampare e nos ilumine, que possamos estar com essa assistência maravilhosa dos Espíritos, já que também somos teus filhos. Eles têm todo o interesse em nos ajudar, os bons Espíritos. Do contrário, os outros, pela ignorância, achando que vão ter a vantagem, fazendo-nos perder os nossos equilíbrios. Coitados, sofrerão para entender, vão aprender assim. Mas Deus nos protege, nos guia e nos ampara. Nós queremos que a tua paz esteja com eles também, esteja com todos, principalmente com esses que se interessam para te conhecer. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso tudo, o Senhor é o responsável pela vida de cada um de nós. Te agradecemos por tê-la. Por mais difícil que ela seja, é porque ainda precisamos aprender muito. Entender que a tua paz esteja conosco e que nós possamos estudar mais um momento importante, ímpar, da doutrina espírita. Muita paz para todos. Bom, vou compartilhar aqui o arquivo. Cadê-lo? O livro Céu e Inferno, aqui. Esse aqui. Pronto, o livro Céu e Inferno está aqui. Nós precisamos de alguém que queira se candidatar para ler. Tá? Senão vamos ler. Se vocês quiserem aqui nos ajudar, estamos dispostos a dividir o nosso trabalho com todos, tá? Ok? Então, enquanto não aparece, nós vamos ler o que está hoje na lição. Nossa lição. Pronto, aqui está o nosso texto do livro Céu e Inferno, desculpe aí, tá? Mas está Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. E primeira parte, Doutrina, capítulo 4, o Inferno, quadro do Inferno Pagão. Como quem está nos acompanhando sabe que nós estamos estudando o Inferno Pagão. Não existe o Inferno Pagão e o Inferno Cristão. O Inferno Cristão copiou do Pagão. Então nós precisamos entender como é o Inferno Pagão, de que forma eles imaginaram, como eles viram, quem viu, como é que isso foi relatado, como é isso descrito por eles. E depois o Inferno Cristão, que vem com as igrejas depois dos discípulos, até mesmo com os discípulos, Paulo de Tarso, e ali mais à frente foi criado esse inferno, tá bom? Então vamos estudando sobre esse assunto. E como é o número 9 e o 10, nós estamos estudando continuamente, então nós estamos indo pelos parágrafos, né? E o parágrafo está aqui do site Kardecpedia, nós estamos nesse parágrafo onde tem aqui, perto deste, apareciam outros homens que o vulgo não crê muitos culpados.
Ok? Então, vai nos desculpando, porque nós precisamos estudar dessa forma para sabermos detalhadamente e não passarmos a lição muito rápido sem sabermos se estamos, assim, estudando bem a lição. Ok? Pois bem, está dito aí. Perto destes, apareciam outros homens que o vulgo não crê muito culpados, né? O povo não crê muito culpados. Tem criaturas que a gente acha, não, isso aí, né, casos, não são casos graves, né? E que a vingança divina persegue implacavelmente os pagãos, né? Diz que os deuses se vingam, então haverá uma vingança. Com esse que parece que para nós eles não são assim grandemente culpados, tá? Quem são esses? São os ingratos, os mentirosos. Olha só, temos que ter muita atenção. Isso é no paganismo. Eles viram essa região tártaro. Para até nos animar melhor aqui, já já vou mostrar para vocês o tártaro. De novo, já que eu falei na semana passada e mostrei. Então, vou mostrar de novo hoje. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que elogiaram o vício. Os escritos maliciosos que tentaram evitar a mais pura virtude, né, que tentaram tornar impura, que tentaram deturpar a virtude, né, a crença. Enfim, aqueles que temerariamente julgaram as coisas sem conhecê-las a fundo, e com isso prejudicaram a reputação dos inocentes. Parece mesmo ser com o que acontece com o nosso dia a dia, né? Mas vamos continuar na leitura. Telemanco, não é? Telemanco, o Telêmaco, vendo os três juízes que estavam sentados e que condenavam o homem, ousou perguntar-lhes quais eram os seus crimes. Ele parece um médium, né? Uma visão que ele teve do Tártaro. Então, estava lá ele nessa região e qual é o crime dessa criatura? Imediatamente o condenado, tomando a palavra, exclamou: Nunca fiz nenhum mal. Tive todo o prazer em fazer o bem. Fui magnífico, liberal, justo, compassivo. O que se pode, portanto, reprovar? Então, Minos disse-lhe: Não te reprovamos nada em relação aos homens. Olha aí, começa. Aos homens nós não te reprovamos em nada. Mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? O inferno pagão, tá? Os deuses que eles têm, Zeus e muitos outros aí, tá? E aos deuses, o que foi que você deu? Né? Nós não te reprovamos quanto à humanidade, mas e a nós deuses? Ou aos deuses? Aí ele, não te reprovamos nada em relação aos homens, mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é então essa justiça de que te gabas? Não faltaste a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Na verdade, quando eles dizem que nós não somos nada, desculpe eu rir assim, porque estou pensando que nós não somos nada. No inferno pagão, viu? Isso é um inferno pagão, vai vir o inferno cristão e depois vir o inferno na visão dos espíritos. Tá? Isso é alguém no paganismo que fez essa viagem, que foi lá no Tártaro, no inferno, como ele chama. Então, nós não somos nada, mas os deuses são tudo. E nós sabemos que os pagãos eles fizeram muitos elogios, muitas oferendas aos deuses. Não é isso? Nós sabemos que eles, como é que chamam? Idolatraram muitos deuses. Tá? Ele diz que nós não somos nada, segundo o paganismo. Não é? Veja bem, no paganismo, no cristianismo, será que nós não somos nada? Nós somos filhos de Deus, né? Tudo bem, vamos continuar aí. Foste virtuoso, mas dirigiste toda tua virtude a ti mesmo. Opa, egoísta, né? A ti mesmo. E não aos deuses, que te deram né? Que te deu a vida, deu tudo. Pois querias gozar do fruto da tua própria virtude e fechar-te em ti mesmo. Foste a tua divindade. Olha que esse cara aí, ele parece que se achava um deus, né? Pois, ele é um rei, né? Então vamos lá.
Mas os deuses que fizeram tudo, não é? Como Deus fez o universo, mas esses deuses, Deus para eles são muitos deuses, então os deuses fizeram, tem o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do planeta, o Deus de muitas coisas, das árvores, etc. Tu os esquecestes, os deuses. Você esqueceu eles. Eles te esquecerão. Entregar-te-ão a ti mesmo, visto que quiseste ser teu e não deles. Busca agora, então, se puderes, a consolação em teu próprio coração. Este, separado para sempre dos homens aos quais quisestes agradar. Veja que no inferno pagão, e esse rei aí que fez essa maldade, esse espírito, essa criatura que morreu está lá viva no inferno, ele não tem mais volta para aqui para a Terra, ele não vai para outro planeta na crença pagã, tá? Então ele vai ficar agora naquele inferno que ele vai viver daqui a pouco, nós vamos ver como é que fica isso para ele. Visto que quiseste ser teu e não deles, busca agora então, se puderes, a consolação em teu próprio coração, este separado para sempre dos homens aos quais quisestes agradar. Este só contigo mesmo, que eras teu ídolo, não é? Ele só achava ele. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses. Fala sempre dos deuses, aos quais tudo é devido. Tua falsa virtude, que seduziu por muito tempo os homens fáceis de enganar, vai ser desmascarada. Os homens julgando vícios e virtudes apenas pelos que os choca, ou lhes convém, são cegos sobre o bem e sobre o mal. Olha só, muito cuidado aí, né? Nós vemos muito isso achando que nós não vamos ter um julgamento. O homem acha, né? Vamos continuar aqui. Aí ele diz, os homens julgando os vícios, virtudes apenas pelo que os choca ou lhes convém, são cegos sobre o bem e sobre o mal. Aqui uma luz divina inverte todos os seus julgamentos superficiais. Ela condena com frequência o que eles admiram e justifica o que eles condenam. Observa bem que aqui na Terra as pessoas, pelo paganismo, as pessoas acreditam que vivendo que estamos aqui, não tem vida, então vale a pena uma série de coisas, muitas coisas. Então julgam as coisas e muitas vezes, como até hoje acontece, pena de morte e outras coisas. Mas isso é lá no paganismo, tá? E morrendo esses que erraram, que dos erros, não é? Nós somos todos, como diríamos, nós pendemos muito a fazermos os erros, isso é a verdade. Nós temos essa predisposição, por nossa natureza ainda, de inferioridade, de necessidade de crescer, de refletir e de não julgarmos e principalmente de não fazermos o mal, e ainda mais pelo pensamento, que ainda é mais grave pelo pensamento, porque a gente pode estar de frente a uma pessoa e pode estar julgando ela ou fazendo mal a ela pelo pensamento. O que é interessante. E aí ele continua. A essas palavras, esse filósofo, como que atingido por um raio, não podia suportar a si mesmo. Veja que é o castigo que ele começa, não é? Vendo a si mesmo. A complacência que tivera outrora ao contemplar sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas, torna-se desespero. Uau, ele está vendo-se ele mesmo, né? A visão de seu próprio coração, inimigo dos deuses, torna-se seu suplício. Ele se vê e não pode cessar de se ver. Que punição, né? Continua, por mais que ele feche os olhos ou ele tente um momento de sossego, ele está vendo sempre ele vai ver tanto ele que ele vai ficar realmente torturado com a sua própria imagem. Veja o que ele investiu no inferno pagão. Vê a vaidade dos julgamentos dos homens, ele vê tudo isso, né? Que nós somos muito vaidosos, né? Nós temos vontade de ser Deus, julgamos os outros,
não é? E Deus quer que nós aprendamos a ser fraternos. Nós temos a tendência de querer fazermos uma corte e condenar os outros. É incrível. Ver as vaidades dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Ocorreu uma revolução universal em todo o seu interior, como se suas entranhas fossem reviradas, ele não se reconhece mais. Veja que o sofrimento dele é grande, né? Muito grande, por ter só investido nele, no inferno pagão. Falta-lhe todo o apoio de seu coração. O seu coração não o apoia. O que seria o coração? Os sentimentos, né? Ele não encontra no coração sentimentos. Ele não teve esse sentimento para com os deuses, então atua segundo tuas obras. Aí, segundo essa formulação, no paganismo. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele e reprova-lhe amargamente o desvario e a ilusão de todas as suas virtudes. Certo? Então, que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim, ele está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorso e de desespero. Então, nós temos que prestar muito atenção aqui. Ele está perturbado. Ele tem muita dificuldade de se manter no mundo espiritual, no paganismo, e o sofrimento dele é grande, porque ele se vê a toda hora ele mesmo, como se ele fosse arregaçado ao avesso, não é? E constantemente ele não tem outra, a não ser outra pessoa a si mesmo de se ver, segundo eles estão aqui nos dizendo. Isso é um inferno, realmente é difícil. Para quem morre, desencarna e está vivo. No paganismo, nós estamos vendo aqui que ele está falando com quem morreu, então ele está vivo depois da morte. Mas ele está no inferno no paganismo. Então lá no paganismo ele não tem mais volta aqui para a Terra. Ferrou-se. E não é bem assim, né? No espiritismo não é de forma nenhuma dessa aí. E Jesus deixa bem claro, né? Que nós não vamos para o inferno e vamos ficar lá para sempre. Mas é para entendermos o que seria o inferno e o inferno cristão, de onde veio esse inferno cristão que os cristãos criaram. Aí é o que nós estamos estudando, vem do paganismo. Não podendo se esconder de si mesmo, veja só, ele não consegue se esconder de si mesmo, ele procura os lugares mais escuros para se esconder dos outros mortos. Mesmo assim, ele tenta se esconder, não é? Ele está tentando se esconder dos outros mortos, a vergonha que no espiritismo sabemos, os espíritos, por cair no remorso, eles se escondem dos outros. E aí é difícil também de se esconder, porque aí é mais fácil saber o que cada um fez. É possível, sim, tá? Dos mortos. Procura as trevas e não pode encontrá-las. Uma luz importuna o segue por toda parte. E em toda parte os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou seguir os deuses. Então ele vai ter aí só sofrimento, né? Ele vai ficar sempre a verdade perseguindo ele, perseguindo, de uma forma que isso é cansativa. É como se uma criatura só falando daqui todo o tempo, todos os segundos, milissegundos, minutos, horas, e os dias, e semanas, e anos, meses. É difícil. Então a vida dele aqui está séria por conta disso. E uma luz importuna o segue por toda parte. Em toda parte, os raios penetrantes da vida vão vingar a verdade que ele negligenciou seguir. Tudo que amou se torna odioso. Para ele já está ficando um caos, né? Está lembrando todo o tempo isso, está ficando um sofrimento terrível, como sendo a fonte de seus males. Jesus diz assim, a cada um segundo suas obras. Olha, isso aí é mais ou menos parecido, tá? Negligenciou seguir. Tudo o que amou se torna odioso, como sendo a fonte de seus males, que jamais pode acabar. Diz a si mesmo, insensato, então não conheci nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Então, a coisa para ele está difícil. Não conheci nada, visto que jamais amei o único e verdadeiro bem. Qual é o nosso verdadeiro bem?
né? Esse cara aqui está sofrendo muito. E pelo inferno pagão, se ele existisse mesmo, da época como eles entenderam essa viagem que ele foi feita, se naquela época eles entendessem que fosse como inferno mesmo, para nunca mais ter uma chance, ferrou-se aí, o negócio complicou para ele. Então, ele vai ficar nesse eterno sofrimento, mesmo vivo depois da morte, porque a visão está clara aqui do inferno. Tá? Daqui a pouco vamos mostrar o Tártaro, que é onde ele está relatando esse assunto. Todos os meus passos foram desvarios, né? Sem sentido. Minha sabedoria não era senão loucura. Olha aqui na Terra. Se a gente tem que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. O que é que nós estamos fazendo aqui? Minha virtude era apenas um orgulho ímpio e cego. Ou seja, o que seria um ímpio? Uma criatura que despreza a religião, que não acredita em religião. Uma criatura sem fé. Um herege. Tá? Um ímpio, um herege. Essa criatura não tem fé, não acredita em Deus, em nenhuma religião. Ela sempre ridiculariza, não quer seguir, não ajuda em nada. Minha sabedoria não era senão loucura. Observamos bem. E Memórias do Suicida retrata um pouco como é esse Tártaro, o inferno. Aí já é no Espiritismo, que nós vamos ver mais à frente, mas de vez em quando nós vamos dar uma lambidazinha no Memória do Suicida, em outros livros, tá? Minha virtude era apenas um orgulho ímpio e cego. Eu era meu próprio ídolo. Tá vendo? E aí, isso foi a viagem que Telemaco fez uma. Aí a próxima que está aqui, nós vamos ver para o próximo sábado. Tá? Então, essa é a parte que nos cabe aqui. Pois bem, como é que seria esse Tártaro, né? O Tártaro seria isso aqui. Tá? O Tártaro seria isso no inferno pagão. E se aprofundando aqui, dando um zoom mais, ó, é como se as montanhas se quebrassem. O barulho é ensurdecedor, né? Tem hora que a palavra me falta. E o sofrimento é grande. Isso é o Tártaro, é o inferno pagão, tá? E eles têm muito a relatar-nos quem fez essa viagem. Pois também Hipólito Leão Denis Arriva, chamado Allan Kardec, ele fez essa viagem. Chico Xavier também fez. E outros fizeram, como é o nome? Dante, na Igreja Católica. Ele fez essa viagem, ele foi lá no inferno e visitou. Tá? Pois bem, e tudo deu certo. Bom, vamos seguir aí. Ok? Então veja só. Nós temos agora que estudar um pouco o que é o livro dos Médiuns. Nós estamos agora no livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 4, do Sistema 51. Tá? Esse sistema é o número 51. Pois bem, vamos continuar nosso trabalho. E aqui tem assim. Eis aqui a resposta que sobre este assunto deu um espírito. Tá? O que uns chamam perispírito não é senão o que os outros chamam envoltório material, fluídico. Veja só, esse é o assunto do perispírito que ainda muita gente tem dificuldade, né? Direi, de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, é a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, o fluido terrestre ainda lhes são de todo inerente. Logo, são como vedes, matéria. Daí o sofrimento da fome, do frio e etc. Sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é. Para vós, o melhor não há
podeis conceber. O perispírito para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médios e de comunicações. Nós sabemos que toda a comunicação, o perispírito está aí atuando sobre o corpo, para que aqui nós recebamos essas comunicações. É aí o fator importante do perispírito, já que é o corpo do espírito. O espírito é algo como um pensamento, né? Se você pensar em alguma coisa, em algum lugar muito longe, você lá está. É incrível. Mas esse é um assunto que os espíritos estudam no mundo espiritual, o pensamento, que é o espírito. E aqui nós estamos preocupados em queremos saber o que é o perispírito. Como é feito, como são esses fluidos, não é? E os espíritos dizem que é de uma quinta essência, é de algo tão sublime que nós podemos atravessar como espírito, não no corpo, né? Como espírito, nós podemos atravessar paredes, como falamos na semana passada, portas, nós podemos atravessar o fogo, nós podemos entrar dentro do sol, nós podemos entrar em geleiras gigantescas, não importa, dentro do mar, isso não vai te fazer mal nenhum. A não ser para aqueles que ainda estão mais materializados, vão se achar que estão sufocados, afogando-se, e aí o desespero. Pois bem, como o perispírito ele é sutil, a matéria só pode ser muito mais sutil do que a nossa, para poder atravessar a própria matéria nossa. O espírito pode atravessar meu corpo. Eu andando numa rua, não vejo ele, eu passo, e ele simplesmente atravessa a mim e continua a sua andada. E eu continuo a minha sem nem ter percebido que ele me atravessou. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Nós precisamos entender o lado moral, que é aí que nós vamos evoluindo. Nós temos que entender a necessidade de sermos fraternos aqui na Terra, de ajudar, de nos interessarmos com os outros, de tornarmos-nos mais sentimentais, mais coração, mais colorido, com a razão, lógico, avançando, mas muitas vezes nós acendemos muito mais a janela da ciência, do conhecimento, do que propriamente abrirmos o nosso coração para ajudarmos uns aos outros. Então resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém, lá chegará. Se quiser caminhar com os espíritos, o perispírito pode variar e mudar ao infinito. Interessante, né? Pode mudar ao infinito. E variar, suas formas são muitas. Inclusive é o que acontece com muitos médiuns. Tá? A alma é o pensamento. Não muda de natureza. Então, a alma é o pensamento. Não muda de natureza. O perispírito ele é volátil, ele muda. Variando aí ao infinito. Então, a alma é o pensamento. Eu penso, interessante, né? Eu posso mudar. Meu Deus, eu não mudo. Eu tenho que mudar, eu tenho que evoluir moralmente. Mas o perispírito, não, ele vai mudando a matéria dele. Eu não sei como é que é a matéria, os fluidos, né? A ciência nossa não sabe. E os espíritos, ainda nós não sabemos disso porque isso está nas leis de Deus. É um segredo que Deus não nos deu ainda. Saber. Não vades mais longe. Olha, ele vai falar agora. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Tá? O perispírito. Supondo-se que, como vós, também eu não perquiro, eu não pesquiso, eu não procuro, eu não pergunto, vós pesquisais o perispírito. Eles nos afirmam. Nós pesquisamos sobre os perispíritos. Nós outros, ele está falando agora deles, os espíritos, agora pesquisamos a alma.
Esperai, pois. Interessante. Nós estamos estudando a doutrina espírita e precisamos entender. Muita gente quer aprofundar-se e saber como é que é constituído o perispírito. Isso é um segredo que Deus ainda não nos permite sabermos, não é revelado. Mas que o espírito tem um perispírito e isso vai com ele para o infinito. Como ele deixou bem claro na lição, o pensamento é o espírito. Então é muito importante. Quando eu penso, lá eu estou. Pode ser com alguém aqui do lado, alguns metros de frente a mim, ou pode ser a quilômetros, a milhares de quilômetros. Eu posso lá estar no pensamento. Por isso que nós viajamos muito. As pessoas que comumente têm um pensamento muito agitado, elas perdem peso, né? Principalmente quando elas estão saindo de uma aflição, ou quando elas estão num romance, alguém deixou, a pessoa sofre muito e perde peso, porque os pensamentos são os turbilhões. E o espírito está desequilibrado, precisando se reencontrar. Assim, o espírito que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Olha, se os espíritos lá desencarnados não conseguem ainda sondar a natureza sondável, não é ter certeza como é a alma, imagine para nós, espíritos encarnados aqui, descobrimos o perispírito. Está muito longe. Como poderíamos nós fazê-lo? Portanto, perder tempo, querer perscrutar, o princípio das coisas, que, como foi dito, o Livro dos Espíritos, número 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretende esquadrinhar, com auxílio do Espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade. É desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Então nós estamos ainda muito distantes. O negócio é nos aquietarmos e simplesmente só termos a certeza que uma coisa existe. Existe o espírito e o corpo dele. O corpo lá, do desencarnado, ele tem um corpo chamado perispírito. E eu continuo com esse perispírito. Agora eu tenho outro corpo material. Esse corpo material, ele recebe as instruções do perispírito. Ou seja, eu penso, envio para o perispírito, os órgãos do perispírito fazem com que eu me comunique e manipule a matéria. Então, eu, no caso agora, como você que está encarnado, você tem dois corpos. Um é temporário, que é o corpo da carne, é a matéria, e outro é para a sua vida eterna, para a minha vida eterna, é o perispírito. Por isso que os médiuns veem os espíritos. O médium não vê o espírito, o médium vê o perispírito, esse corpo. Como vocês veem o meu aqui, esse corpo. Então vocês não estão me vendo o espírito, como eu sou. No mundo espiritual a gente não vê um espírito. Ele é muito forte, diz que é uma luz muito forte. Cegaria a pessoa se fosse ver mesmo, o próprio espírito. Então, nós vemos o corpo do espírito desencarnado. Tem médios que vê isso, Chico Xavier, Divaldo e outros médios aqui, Vônia Pereira e muitos outros, vê os espíritos. Eu já vi algumas vezes, mas só foram coisas mais raras. Mas quem sou eu, né? Assim mesmo é a vida. É o que eu mereço. E a lição vai continuar aqui, aí vou tentar aqui ler um pouco mais sobre esse assunto. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, e eis o essencial. Então, aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. Nós precisamos... O que é o lado moral? Não é? Como é que eu devo me qualificar nas leis morais? Aí nós vamos entender melhor. O nosso objetivo aqui, por exemplo, é aumentarmos a nossa fé, que Deus existe, com certeza Ele existe, que a nossa vida não vai se acabar com a morte. Então eu tenho que melhorar aqui, porque quando eu voltar, volto para casa. Eu não vou para um lugar estranho, né? Eu volto para casa.
Eu volto para o mundo espiritual que contorna o nosso planeta. A quilômetros ele contorna. Então, tudo que nós temos aqui é uma cópia do mundo espiritual, só que a cópia que nós temos aqui é imperfeita. Então, tudo que se tem aqui, nós temos no mundo espiritual, só que muito mais de muita riqueza, vamos dizer assim, mais justiça, de muito mais beleza. E também, como estamos estudando o espiritismo, nós não podemos deixar de falar que o umbral existe no mundo espiritual, vai existir também as sombras e as trevas. E é o estágio que todos nós precisamos fazer, provavelmente, se não nos dermos o prazer de evoluirmos moralmente. A fofoca, evitarmos a fofoca, né? Os pensamentos de julgamento, isso é uma coisa que todo dia nós temos. Nós temos que nos preocupar com isso. As pessoas que estão tentando preocupar sem saber como é o espírito, o perispírito, é como uma criança que quer chegar à sabedoria de uma pessoa de 100 anos. Não tem condições nenhuma. Não vai chegar agora. Vai ter que crescer, vai ter que evoluir. Nós estamos estudando uma doutrina que a proposta dela é para nos salvarmos. Foi o que Jesus veio nos dar há 2000 anos, a salvação. Jesus não veio tirar pecado de nenhum de nós. Se Jesus tivesse vindo tirar o pecado de nós já não tínhamos mais pecado. Não é? E continuamos ainda errando. E esses erros são justamente por nossa falta de moralidade. Esses erros por falta de evolução. Nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente. Sim, temos. E o que é mais brilhante é que as pessoas queremos, né? É o intelectual, que é gostoso. Aprender, estudar, evoluir, botar dinheiro no bolso, viajar, fazer férias, não sei o quê. E muitas vezes nós estamos perdendo paciência com coisas tão simples. E tudo isso por falta de praticar a moralidade. E a moralidade está, por exemplo, nas nossas leis materiais. Tudo isso tem que ser respeitado. Nós temos que respeitar o direito do outro, de falar, de pensar. Nós temos que respeitar. Nós temos que ser pacientes. Nós temos que nos esforçarmos para não feri-lo, porque ferindo a ele, nós estamos nos ferindo. Não são as leis divinas. Incrível, é o que nós precisamos entender, que eles nos convida. Entenda isso, dedique-se ao lado moral e só fique com a informação. Existe o espírito, que é você, e existe um corpo espiritual, que é o perispírito. Pronto. E dedique-se ao lado moral. Todos nós. É isso que os espíritos nos ajudam a entender. Espero que nós tenhamos mais entendimento desse assunto na prática, né? O áudio não chegou ainda não, né, Armindo? Interessante. Tu chega aí e fala, eu escuto. Pois bem, minha gente. Com áudio ou sem áudio, nós vamos seguir. Deus é grande. E vamos para o livro. Vamos para o livro que agora será o livro. Cadê você? O livro dos Espíritos. Então está aqui, o livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, nós temos perguntas e respostas maravilhosas. E são bem-vindas para todos nós. Todo mundo pode ler e pode entender. Pode algumas questões ser difícil, os exemplos. É uma questão nossa só de pesquisar e de conversar, pedimos ajuda e dessa confabulação. Eita! Nesta fraternidade, nós vamos terminar entendendo as questões. Desculpe as palavras, às vezes falta, porque aqui a gente estuda esse francês e vai esquecendo com os anos palavras, brincadeira.
tem que voltar a treinar. Confabulamos, né? Então, nós temos a necessidade aqui da leitura do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, o 3, nós vimos na semana passada, a 393, e agora é a 394. 394. Veja só. Nos mundos mais elevados do que a Terra, porque existe, nós já sabemos que esses mundos existem. Então, nesses mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, né? Coisa que nós aqui precisamos, fisicamente nós precisamos trabalhar para comer uma série de coisas, mas nesses mundos superiores não são assim, privados, pelo contrário, tudo é fácil, mas muita luta, pelas enfermidades, não tem enfermidades, que nos aflige, que os aflige. Os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Relativo é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, que ainda não são perfeitos, seus habitantes devem ter motivo de desgosto. Então, deve ter algum sofrimento para isso aí. Embora o gênero diverso, com certeza, dos nossos. Nós somos muito materiais, né? Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, é isso que nós vemos aqui, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações. Sabemos que tem muitos ricos que se suicidam, que sofrem muito, que matam, que pintam uma série de coisas. Então, é onde ele entra. Que lhe tornam amarga a vida, isso é verdade. Não é? Muito difícil também, visto por muitos ricos. Pergunto então, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e se lastimam, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação, não é? E aí? Aí o espírito vai perguntar, ora, esses espíritos, eles não se lembram do passado? Porque os mundos mais superiores, eles não sofrem essa matéria, não sofrem essas privações que nós temos aqui, a necessidade. Mas tem mundos antes da perfeição, que aí, como é que é? Como é que fica? Aí diz assim, cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Uau, não é? Graças a Deus, eu nem me lembro, nem quero me lembrar da minha existência do passado. Virgem Maria, aqui na Terra, pode ser, mas esses aí são superiores. Então, olha, cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, ele está falando aí, que ainda não chegou à perfeição, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Os habitantes naqueles planetas aí lá fora, nas galáxias, eles guardam. Esses compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Então, ele já tem condições de saber, né? Esse já sabe dirigir esse assunto. As existências passadas. Eu mesmo não sei, não. Eu não quero nem saber das minhas. Já disse meus anjos, meus amigos, se for me mostrar, só se for para curar algum problema meu. Mas para me mostrar quem eu fui, não quero, não. Não quero nem saber quem eu fui. Não, quero seguir meu passo e construir nessa. Porque o passado já foi. Já está registrado em mim. Deixa ele lá. Se eu não me lembro é porque eu ainda não tenho condições de sabê-lo, de controlar-me com ele. É assunto sério.
Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Olha, aqui no nosso planeta tem muita desgraça, né? As pessoas que são desgraçadas, que cometem crimes, que roubam a merenda dos outros, como nós mesmos. Estou rindo aqui, minha gente, porque o assunto, quando fala de desgraça, é um assunto para mim muito sério. Quem sou eu, né? Cometi também já que, imagine, todos nós cometemos erro, mas tem aqueles desgraçados mesmo, a maior desgraça. Imagina tirar a merenda dos pobrezinhos. Meu Deus do céu, Deus abençoe. O sofrimento vai ser grande, o cara está ferrado. Desgraças. Então, ele diz assim: outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, eles estão em condições melhores, estão muito mais distantes no mundo, na evolução, já conseguiram muito, mas não deixam de ter desgraças, desgostos, sofrimentos. Esses não apreciam a felicidade de que gozam. Eles não apreciam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homem, apreciam-na como espíritos. Desencarnados vão apreciar tudo isso, mas encarnados eles não apreciam. Então tem mundos entre do nosso para o superior. Antes do superior, tem mundos aí que tem as desgraças, tem sofrimento, tem desgostos, tá? Tem muita coisa parecida com o nosso. Só que em menor sofrimento. E é justo. Quanto mais a gente vai evoluindo moralmente, menos se sofre. Menos vai sofrer. Meu Deus do céu, como eu gostaria de evoluir. Ai, 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 Deus nos abençoe, né? No esquecimento das existências anteriores, transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revele a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando a sua recordação já não passa de um pesadelo longínquo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória, somente. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravariam as infelicidades presentes. Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhes ensinar como deveria ter regulado o universo. Nós queremos ensinar Deus aqui na Terra. Olá, meu Deus do céu. Então a resposta é grande. Olhe, nós sabemos, imagine, deve ser terrível. Olha, eu fui uma vez fazer uma consulta, meu irmão Valdenise me chamou, eu fui, já não lembro quem foi mais comigo e ele, parece que foram 3 pessoas. Chegamos às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, em Olinda, Casa Caiada, morávamos perto. E tivemos que esperar até 11 horas da manhã. E no final me chamaram, aí quando eu fui lá, tinha uma cadeira, eu me sentei e o homem perguntou: o que você veio fazer aqui? Eu disse: eu não sei não. Eu disse: eu não, não, você sabe? Não, não. Ele olhou assim para mim: tudo bem, fica aí. Aí o cara conversava com alguém aqui, daqui a pouco eu estava entendendo que ele estava falando com alguém, que hora ele falava com alguém aqui, e hora ele olhava para mim, e falava e olhava, não sei para quê, que eu não via ninguém. E daqui a pouco ele estava discutindo com uma pessoa que era relacionada a mim. Isso aí eu não quis mais saber disso. Isso me atrapalhou um bocadão. Imagine, ele está só falando, imagine eu me lembrar do meu passado. Vixe, Mari, graças a Deus não. Deus só me deixa lembrar quando eu tiver condições de lembrar mesmo. Obrigado, meu Deus. Aí diz assim, ó: gravíssimo inconveniente teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Olha aí, é gravíssimo. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Né? Imagine se você for uma personalidade
e hoje você está num tranco pesado. Imagina, Emmanuel foi um senador publicano na época de Jesus. Viu Jesus, desencarna. Depois ele vem como Nestor, escravo. Papéis completamente invertidos. Imagina se lembrasse. E ele nem nasceu nem em Roma. Vai nascer também lá, ó, por ali, Jerusalém, Tibéria, aqueles lugares ali por perto. Eu não me lembro agora o lugar, a cidade que ele nasceu. Mas vê, vai ser um escravo. Vê só. Entendeu? Aí, imagina se Hermano se lembrasse quem foi ele. Ele dizia, ó, eu sou aquele senador que aqui fiz muito nessa cidade, vocês me devem. Vocês têm que continuar. Ó, meu Deus do céu. Aí seria difícil no orgulho. Em outros, nos exaltaria o orgulho, né? Peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. E outros nos machucaria muito. Né? Eu soubesse quem foi meu irmão, minha irmã, quem foi meu pai, quem foi minha avó, quem foi eu. Por exemplo, eu sei de quem foi meu filho que está aqui hoje comigo nessa encarnação. Foi meu avô José Gramin. Me mostraram. E eu nem pedi assim, né? Mas eu achei interessante o amor que eu tinha por essa criança, um apego, que eu tenho uma afinidade com ele que é fora. Se eu não fosse espírita, eu não entenderia isso de jeito nenhum. E isso só vim entender quando me mostraram. Eu não tenho dúvida que ele foi o meu avô José Gramin. Ele me agarrado no meu dedinho, a gente andando. Bom, e eu não sei quem foi minha mãe, eu não sei quem foi meu pai. E eu também não quero saber, não. Ele siga o caminho dele. Siga o caminho dele. No mundo espiritual, nós temos todo o universo para caminhar. Né? Vamos continuar nessa caminhada. E ele diz assim aqui, priva-nos de que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos do nosso precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos relativos aos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Imagina se eu soubesse quem foi meu vizinho, ou meu chefe. Imagina se eu soubesse quem foi a minha esposa, ou você, mulher, quem foi seu esposo, ou você, mulher, quem foi sua esposa. Que aqui hoje está tudo assim, né? Homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Né? Mas só faz filho sexos opostos. Isso é lei divina. Então nós estamos caminhando, vamos aprender tudo isso. O que é que acontece? Nós iríamos prejudicar muito a nossa existência. E isso ia ser um trabalho incrível aqui na Terra. Como é que nós iríamos sair dessa? Deus nos convida à reflexão. Se ele não, é verdade. Ele não nos dá a condição de sabermos o nosso passado, é porque nós não temos condição. E ponto final. Fiquemos quietinhos. Vai para uma cartomante. Vou procurar um médico. Quem foi no meu passado? Olha, eu vi que eu fui um rei. Ninguém nunca se vê como foi um escravo. Não é? E outras coisas. E, bom, lógico, nós queremos sempre melhorias, né? Então, a necessidade do espírito ainda de querer só as coisas grandes. E nós temos que aprender com todas para chegarmos a essas grandezas, principalmente espirituais. Então, minha gente, concluindo o assunto, nessa questão aqui, o nosso esquecimento do nosso passado nos faz muito bem. Só faz bem, não faz mal. A questão 394, ela é grande também, a questão, porque ele faz alusão a outros planetas. É muito bom que nós fazemos uma viagem aí por aí, porque existe essa transição do nosso estado agora até chegarmos à perfeição. Existe uma infinidade de mundos que nós devemos ainda escalar. E a pergunta é bem interessante e a resposta muito mais dos espíritos para com as nossas necessidades do saber.
Todos nós precisamos saber. Eu estou aqui porque Deus me criou. Eu vou morrer? Não, eu só vou deixar esse corpo. Eu volto para casa. Aí, quando nós entendermos perfeitamente isso na prática, vai ser menos sofrimento. Até mesmo porque os Espíritos dizem que sofre-se menos para desencarnar e sofre-se muito mais para reencarnar. Tá? E é justo entender isso, é bem fácil. Mas o fato de desencarnar não quer dizer que eu vá para um lugar legal. Aí vai depender das minhas ações. É aí que nós devemos fazer o apurado antes de desencarnarmos aqui na Terra. Devemos buscar esse entendimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Se o áudio não estiver aqui no YouTube saindo legal, eu vou de qualquer forma pegar esse áudio do Face e vou fazer a edição do vídeo e vou colocar de novo no YouTube. Para quem estava no Face, está vindo o áudio, né? E amanhã eu vou resolver tudo isso, provavelmente mudando o sistema, como estou tentando me arranjar melhor. Mas essas coisas que acontecem aqui no nosso planeta ainda, a internet é uma criancinha, embora muita coisa já evoluiu. Vamos orar e vamos agradecer a Deus, né? Cléubia, Paz e Valdilange, grande abraço. Então vamos orar, meu Deus. Deus, nós te agradecemos por essas bênçãos, por essas maravilhas, por esse acordo conosco, para que entendamos, que nos esforcemos, que nos juntemos, nos unamos nos ensinamentos do teu Filho, nosso realmente Salvador, Jesus. E aqui nós queremos carregar nossas cruzes, nós não queremos fugir delas, nós queremos carregá-las. Com Jesus será muito mais fácil. Com teu apoio, Deus, com certeza que o Senhor nos deu a vida, e com esse espiritismo que é Jesus de novo para o povo, como diz Chico Xavier. Então nós estamos gratos por existir, moço. E que o Senhor abençoe a todos esses espíritos. Que o Senhor ilumine a todos esses que estão nos assistindo, que vêm nos assistir. Protege os lares deles, Deus Pai. Protege. Protege daquelas